Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva, Federação Espírita Brasileira, que editou o livro. Recomendamos que adquira o livro, estude, independente da sua orientação, da tendência que você segue, se é Umbanda, se é Candomblé, se é Catimbó, se é Espiritismo, se é Divinismo, o que for. Teve mediunidade, a fisiologia da mediunidade, o trânsito das energias é o mesmo, e você tem que saber dominar, tá bom? Até porque muitas vezes você tem aí até algumas mediunidades adormecidas que você nem sabia que tem, estudando o livro e aprimorando-se com o estudo edificante, você aflora mediunidades que vão ajudar muito no desenvolvimento do seu trabalho e no cumprimento da sua missão. Vamos lá, o capítulo hoje é o capítulo Vibrações Compensadas, capítulo 4, tá bom? Aqui ele começa assim, ó, o capítulo 1º do livro que estamos estudando, no caso desse, o capítulo 1º desse livro, possibilitou-nos a organização de 3 gráficos, 2 deles já expostos e analisados com a possível simplicidade nos capítulos precedentes. Apresentamos, pois, o 3º, mediante o qual tentaremos apreciar o problema da sintonia e da ressonância, ou das vibrações compensadas. Sintonia significa, em definição mais ampla, entendimento, harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência. Quando dizemos que fulano sintoniza com Beltrano, referimos-nos, sem dúvida, ao perfeito entendimento entre ambos existente. Sintonia é, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica, funcionando naturalmente à base de vibrações. 2 pessoas sintonizadas estarão, evidentemente, com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética a vinculá-las e mantendo-as profundamente. Então veja bem, se isso acontece de pessoa no plano físico para o físico, isso também acontece de seres que estão no espiritual para seres que também estão no espiritual. Então isso vai de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado também. E uma coisa que você já sabia, que eu não precisava nem falar, a sintonia é o que vai estabelecer o seu contato com o plano espiritual. Se você sintoniza com espíritos de determinada frequência, é lógico que você vai ter uma maior possibilidade de atraí-los para perto de você, seja para prejudicá-lo ou para ajudá-lo, entendeu? É através da sintonia. Então a relação de intercâmbio do plano espiritual para o físico, do físico para o espiritual, se dá também pela sintonia, assim como de encarnado para encarnado, como de desencarnado para desencarnado, ocorre a mesma coisa do desencarnado para o encarnado, ou seja, de lá para cá, como do encarnado para o desencarnado, daqui para lá. É a sintonia que vai estabelecer aí a conexão. Por quê? Porque estarão respirando na mesma faixa intimamente associadas, é o que está dizendo aqui. Ó. Peguei a frase dele aqui para fechar minha fala. Estudemos o assunto à luz do seguinte diagrama. Ele monta um diagrama aqui. Um lado do diagrama está escrito assim: sintonia, ressonância e vibrações compensadas. Aqui, ó. Tá? Dá para ver aí? Aproximar mais para você ter um. Deu, né? Muito bem. Agora ele divide aqui da seguinte forma, ele coloca aqui, ó, sábios, índios e árvores. Já vamos entender por quê, tá? Aqui no caso dos sábios ele fala, ó, ideais superiores e assuntos transcendentes. Na sequência, ciência, filosofia e religião. Ó. Se aproximar mais. Na outra chave, a chave que está a palavra índios, está objetivos vulgares, assuntos triviais. E depois mais uma chave colocada assim, caça, pesca, lutas presentes, etc. Vamos lá, tentar aproximar o máximo possível, tá? Ok? Vou afastar o livro já. Aí. E aqui, na chave escrito árvores, ele coloca aqui maior vitalidade e melhor produção. Depois tem outra chave
permuta dos princípios germinativos quando colocadas entre companheiros da mesma espécie. Olha aí. Bom, o que ele quis dizer com isso? Pelo exame desse gráfico, notaremos que tudo dentro do universo, por conseguinte dentro do nosso orbe, funciona e movimenta-se na base da sintonia, ou seja, da mútua compreensão. Exemplifiquemos, o sábio, de modo geral, não se detém indefinidamente para trocar ideias sobre assuntos transcendentes com o homem rude do campo, nada familiarizado com questões científicas ou artísticas que demandam longos estudos. Aí aqui ele vai mais adiante quando ele diz assim: seria arrematada a tolice afirmar-se que o astrônomo, o físico, jurisconsulto, o matemático, o biologista ou o cientista consagrado a problemas atômicos possam encontrar no índio ou no homem inculto o elemento ideal para suas tertúlias. Os seus companheiros de palestra serão sem dúvida outros sábios. Aí aqui ele vai falando, né? Seu turno, silvícola das margens de Culuene, preferirá sem dúvida entender-se confabular com os companheiros de Taba, que falam da pesca, da caça, das próximas incursões ao acampamento inimigo, ou de espelhos, facões, ornamentos que as expedições civilizadoras possam levar-lhes aos domínios. O assunto foi aclarado pelo instrutor Albério no capítulo Estudando a Mediunidade. Aqui ele fala, nesse capítulo procuramos apenas torná-lo ainda mais compreensível ao entendimento geral, extraindo, por fim, as conclusões de ordem morais cabíveis, considerando a finalidade, sobretudo, evangélica do presente trabalho. Aqui ele se atém muito à questão evangelizadora. Vamos dar um pequeno salto para você entender melhor. Aqui uma parte que ele fala assim: uma árvore precisa da outra ao lado da mesma espécie para que ambas, reciprocamente alimentadas, se cubram de folhas viçosas e flores mais belas, e dentro da função que lhes é própria, embelezem a natureza, enriqueçam e nutram o homem. Então aqui já deu para entender que ele fala da sintonia, mas não é num sentido discriminatório. Nada impede, por exemplo, o homem do campo de ter uma amizade com o homem do laboratório, da ciência. Ele está falando aqui, né, no sentido de afinidade, não está no sentido de respeito, não está dizendo que um desrespeita o outro ou um não teria amizade pelo outro. Está dizendo na sintonia. Se um vem falar de um assunto que o outro não entende completamente, o outro só pode no máximo ouvir, fazer cara de paisagem e escutar. Se o cientista quiser ser compreendido, ele vai ter que se valer de alguém que entenda de ciência. Assim como o homem do campo, muito especialista na arte, às vezes da caça, de alguma habilidade agrícola, pastoril, vai conversar com um cientista que não entende nada, por educação o cientista pode até ouvir, mas fazer cara de paisagem. Se o homem do campo quiser ser compreendido, deve procurar alguém que entenda desse assunto, nesse sentido de compreensão, tá? Mas para amizade, para o respeito, o companheirismo, para fazer parte da família, não tem problema nenhum um ser de ciência e o outro ser do campo. Não é nesse sentido de fascismo social que aqui o Martins Peralva não está pregando nenhum fascismo social. Ele citou exemplos para melhor a gente entender a questão da sintonia, tá? Então aqui eu vou dar um pequeno salto para a gente entender que melhora o raciocínio dele nesse capítulo. Ele fala que bem sabemos que a Terra é o grande educandário. É bem verdade que quando há muito amor no coração dos que progrediram mais rapidamente, embora recebessem as mesmas aulas e estivessem submetidos à mesma disciplina, o espírito de abnegação e renúncia fala-os retroceder em tarefas sacrificiais a fim de estenderem as mãos plenas de luz às almas queridas que, invigilantes, se perderam nos escuros labirintos da indolência. Então veja bem, aqui ele explica que o espírito, mesmo bastante evoluído, não impede de nascer no meio cuja vibração seja praticamente nenhuma com a dele. Para quê? Com a finalidade de propor a edificação daqueles espíritos, inclusive pelo exemplo, porque já está comprovado, os espíritos de luz sabem disso, não adianta fazer longas pregações que ninguém muda com pregação não, viu? Pregação não transforma ninguém. O que transforma, o que colabora
com a transformação das pessoas é inspirar as pessoas através dos gestos de amor, através dos gestos de paciência, de tolerância, de caridade, de entendimento, de compreensão, de acolhimento. Pelo gesto, pela sua atitude, você passa aquela imagem que fica nas pessoas. Tá? A pregação ajuda um pouco, mas o que vai mesmo transformar é a ação. Tá bom? É a ação. Oração é importante, estudo é importante, mas a ação é essencial para a mudança que a gente quer no mundo. Por isso a gente tem que ser, Mahatma Gandhi já falava, né? Seja a mudança que você quer no mundo. É pelo exemplo que você faz a mudança, pela sua atitude, dando o exemplo, sendo um paradigma moral, no bom sentido de moral, a moral sem moralismo. Né? Não aquela moral louca de você tem que ser assim, se estiver fora do meu quadrado você está excluído. Não, isso é doentio. Um paradigma moral no sentido de mostrar como você faz e se aquilo for bom para as pessoas, que elas se inspirem e façam de igual ou melhor que você. Aí ele coloca aqui, em virtude de impositivos superiores, a que não conseguem fugir, muitos instrutores espirituais, guias, se veem compelidos a abandonar temporariamente ou em definitivo os seus tutelados, os seus médiuns, especialmente os que imprimiram a própria vida nos labores renovativos o selo da irresponsabilidade e da má vontade, em lastimável desapreço aos talentos que Jesus lhes confiara. Tem muitos médiuns que eles começam a frequentar um espaço para trabalhar a mediunidade, seja a religião que for. No começo é aquela empolgação, é aquele gás, e depois parece que bate ali uma síndrome de borderline espiritual nele, que com aquela mesma gana que ele foi, com aquele mesmo afinco, aquela mesma sede de aproximação, ele deixa vir alguns complexos à tona e ele se desaproxima e se afasta. Então, às vezes não quer nem que ninguém pergunte se está bem. Oh, você está bem? Tô, se eu não estivesse bem eu falava. Quem é dirigente espiritual ou já trabalha há algum tempo em casas sabe do que eu estou falando, entendeu? Por que isso acontece às vezes? Porque o médium ele não tem força de vontade. Ele vai buscando, ele vai achando que a mediunidade é uma coisa, e lá ele vê que a mediunidade é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que tem que ter muito cuidado. É como ir para uma academia para perder peso ou para ganhar musculação, ou as duas coisas. Você tem que ter disciplina, tem que ter horário, tem uma série de exercícios para fazer como se fosse um ritual. Tem uma certa alimentação a ser cumprida, às vezes tem alguns suplementos. Enfim, camarada não quer, ele vai um mês, ele vai 2, depois ele abandona, não vai mais. Não vai mais. Mesma coisa é a academia espiritual. O treinamento mediúnico, o desenvolvimento mediúnico não é brincadeira, é coisa séria. É para todo mundo que queira se dispor a isso. Mas se a pessoa não tem essa disciplina, não tem esse compromisso, vai ter problema. E aí é onde as entidades da pessoa se afastam. E outro motivo que leva a se afastar também, quando o médium passa a colocar muitas questões pessoais, desejos, certos interesses escusos que não fazem parte da pauta evolutiva dele, nem de ninguém, muito menos do processo evolutivo das entidades que trabalham com ele. Aquelas entidades se distanciam porque a vibração muda, a sintonia vai mudando e outros espíritos de quilate inferior vão se aproximando daquele médium e se valendo dos nomes das entidades de luz para continuar o trabalho, ou melhor, o desserviço mediúnico que aquele médium passa a prestar além de diante. Porque se ele recebia, por exemplo, o Pai Joaquim de Aruanda, que é um espírito de luz, e o Pai Joaquim tem que se afastar dele por uma questão de sintonia, o obsessor, o quiumba, que vai passar a incorporar naquele médium, vai usar o mesmo nome de Pai Joaquim, ou vem com outro nome, de outra entidade também, de bastante quilate, respeitada, para emplacar aquela ideia. Se, por exemplo, a pessoa trabalha, por exemplo, com a Exu Tata Caveira, um Exu de luz fantástica, o médium começa a aprontar, o Exu se afasta, vai um outro, um quiumba se passando por Exu ou por qualquer outra entidade de outro quilate. Acontece que eles estão sujeitos à lei maior. Um dia essas entidades vão ser capturadas, presas e vão responder por isso. E aí o médium também, né? Só Deus para ter misericórdia. Aqui diz, os médios, portanto,
que desejam sinceramente enriquecer o coração com os tesouros da fé, a fim de ampliarem os recursos de servir ao Mestre na seara do bem, não podem nem devem perder de vista o fator autoaperfeiçoamento. Bom, sempre que buscar se melhorar. Para quê? Com o intuito de um dia, quando voltar para a pátria espiritual, voltar melhor do que chegou. A tentar voltar melhor do que chegou, pelo menos. Então, não podem de forma alguma deixar de nutrir-se com alimento evangélico ou com os textos sagrados da crença que a pessoa optou. Não é obrigado a ser só evangélico, tá? Pode ser um texto budista, um texto muçulmano, um texto do judaísmo, enfim, qualquer leitura que te edifique, que pregue o bem, o autoaperfeiçoamento, a caridade, o autocontrole, o respeito para com o próximo, enfim. Tornando-se humildes e bons, devotados e convictos, a fim de que os modestos encargos mediúnicos de hoje sejam amanhã transformados em sublimes e redentoras tarefas, sob o augusto patrocínio do Divino Mestre, que nos afirmou ser o pão da vida e a luz do mundo. Mais uma vez eu digo aqui, nem todo círculo mediúnico é obrigado a ser cristão. Você pode ser um Hare Krishna, você pode ser um budista, enfim. Aqui ele fala, abnegação e perseverança no trabalho mediúnico mantém o servidor em condições de sintonizar de modo permanente com os espíritos superiores, permutando assim com as forças do bem. As divinas vibrações do amor e de sabedoria, estabelecida, pois, esta comunhão do medianeiro, o médium, com os prepostos do Senhor, a prática mediúnica se constituirá com reais benefícios para o médium e o agrupamento onde serve, legítima sementeira de fraternidade e socorro. Que bonito, né? Que bonito. E mais uma vez eu ressalvo aqui, não é obrigado a ser cristão o seu círculo. É muito importante ser algo que propaga a luz, a libertação, a expansão da consciência. Você pode ser um budista, você pode ser um Hare Krishna, você pode ser Seishonoye, você pode seguir a linha que você achar que deve, tá bom? O seu coração é que deve ditar, porque o seu verdadeiro templo é aqui dentro. Eu costumo dizer que é muito importante você ter um lado espiritual independente das religiões, tá? Para você não cair naquela teomania, sabe? O fanático ele é um teomaníaco, de você ficar dando muita importância para a palavra, e a palavra mata, o que vivifica é o espírito, porque é dentro do espírito que está o seu templo interior, o Deus verdadeiro, que está dentro de todos os seres. É esse Deus que vai te guiar, e esse Deus é que vai trazer a verdade, aquela verdade que de fato liberta, né? A verdade, conhecereis a verdade os libertará. A verdade que está aqui dentro, não é a verdade que está nos livros religiosos, não é a verdade que está nos compêndios dos manuais, nas apostilas, não. É a verdade que está aqui dentro. E a sua verdade, ninguém tira ela de você. Você pode compartilhar com alguém, mas tirar não tira. E nem deixe ninguém sufocá-la. Tá bom? Muita paz e muita luz. Entre em contato com a gente. É para sugerir temas, se inscreva em nosso canal. Nosso canal não é monetizado, então a gente precisa de inscritos, precisa de você ajudando a divulgar os nossos vídeos. Se inscreva em nosso canal e divulgue nosso vídeo, deixe seu like. Muita paz e muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. E entre em contato com a gente pelo DDD 11, telefone 965519042. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe.